Eu não entendi, e a primeira pergunta é essa, qual é a situação jurídica do senhor hoje? O senhor está de férias, mas ao final desse período de férias, o senhor volta para a direção do DENIT? Essa é a primeira indagação. A segunda indagação, de forma bem objetiva, senhora presidente, é a seguinte: levando como certo as denúncias que saíram na imprensa nesses últimos dias, notadamente a partir da denúncia aí da revista Veja, com todo respeito aos militantes do PR, aos parlamentares do PR, a quem aqui eu quero expressar o meu respeito, que é verdadeiro, nós temos um partido político que se adona, se é senhora de um ministério. Isso equipara-se ao que ocorre na Itália com a máfia. Muito bem. E eu quero expressar meu respeito aos senadores, aos deputados, aos militantes do PR, que, repito, é verdadeiro. Em sendo verdadeiras as notícias, objetivamente é isso. Vossa Excelência, Vossa Senhoria, venho aqui, eu fui um dos signatários do convite para que Vossa Excelência, Vossa Senhoria aqui estivesse na Comissão de Meio Ambiente e Fiscalização, e demonstra que nada existe ali de irregular, de ilícito. Muito bem. A segunda pergunta: por que Vossa Senhoria foi afastada, então? Se competente, Vossa Senhoria demonstrou aqui que e eu reconheço isso porque eu o conheço. Reconheço a sua competência e nós todos aqui acompanhamos o seu conhecimento técnico da área. Vossa Senhoria conhece tecnicamente a área, diria, como poucos no Brasil. E eu quero ressaltar isso. Muito bem. Tendo em conta estes dois pontos, o que foi noticiado pela imprensa, o que Vossa Senhoria disse aqui, e eu tenho vários defeitos, dentre eles ler relatórios. Lendo relatórios do Tribunal de Contas, eu identifiquei vários relatórios e eu gostaria de citar alguns deles, que, se fosse possível, Vossa Senhoria esclarecesse a respeito deles. Nós poderíamos ficar dias lendo esses relatórios, mas nós encontramos várias falhas, irregularidades, ilícitos em obras levadas a cabo pelo DENIT. Cito: projetos básicos e executivos deficientes, sobrepreço, duplicidade ou quantificações erradas de itens contratados, pagamento por serviços não realizados, ausência de fiscalização, obstrução à fiscalização do Tribunal de Contas, entre outros. Para que não fique ao vento isso, eu vou citar os relatórios e eu gostaria, se fosse possível, e se Vossa Senhoria assim recordar, ou não, eu tenho os relatórios aqui do Tribunal de Contas, se for possível. Por exemplo, com relação às obras de adequação da BR-060, que Vossa Senhoria já citou, trecho Goiânia-Jataí. O Tribunal de Contas, no relatório 2501 de 2010, diz o seguinte: tendo sido estimado o potencial dano ao erário de pelo menos 95 milhões de reais numa obra de 316 quilômetros. Isso foi consertado depois, foi resolvido, porque eu li os relatórios. Este caso inclui sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado. Outro exemplo disso, eu vou citar o relatório. Que medidas o DENIT tem utilizado, senhor Pagu, para amenizar um grave problema relatado pela auditoria do Tribunal de Contas, que é a obstrução ao livre exercício da fiscalização pelo Tribunal de Contas? Isso está nos relatórios 2501 de 2010, 2135 de 2010. Ou esses relatórios foram modificados, é isso que eu gostaria de saber de Vossa Senhoria. E continuo isso. No relatório, no acórdão a 763 de 2011, que é relativo às obras de construção de trechos rodoviários no corredor oeste-norte, Vossa Senhoria sabe qual é, o Tribunal fez referência à contratação de serviços que não serão necessários ou não seriam necessários. O Tribunal de Contas apontou um potencial de dano erário de 2 milhões e 200. Isso está em razão dos editais. Eu tenho os editais aqui também, número 213 de 2008, 755 de 2009, 472 de 2009. Eu tenho os acórdãos e os editais aqui. Em outro caso, que eu cito aqui, se Vossa Senhoria puder anotar, na implantação do contorno rodoviário oeste, em Boa Vista, o Tribunal levantou um sobrepreço de 1.800.000. Isso está no acórdão 1952 de 2008.
tendo em conta que a memória de cálculo do DENIT da área de pintura e sinalização era de 34 mil e a quantidade medida pelo Tribunal de Contas chegou a 17 mil metros. 17 mil metros quadrados. Por fim, um acórdão 2135 de 2010, duplicação e restauração com melhoramentos na rodovia 101, na BR-101, sobrepreço em itens relevantes dos contratos de execução composto por 44 itens, sobrepreço identificado 6.600.000. Acórdão 763, que eu já fiz referência, construção de trechos rodoviários do corredor Oeste e Norte, sobrepreço apontado pelo Tribunal de Contas de 29 milhões. Tá? Eu tenho esses acórdãos, esses relatórios. Nós temos aqui um dilema. As notícias da imprensa revelam um fato, Vossa Senhoria veio aqui com toda a competência e revelou outros fatos, dizendo que a fiscalização funciona, está tudo muito bonito, a fiscalização do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Polícia Federal, tudo está funcionando, mas o Tribunal de Contas, nesses relatórios, afirma de forma diversa. Quem está errado aqui ou isso foi mudado depois? Eu gostaria de saber isso de Vossa Senhoria. É isso, senhora presidente, e me reservo a fazer outras perguntas, tendo em conta a resposta do Dr. Pagô.